Oi, irmãos, eu estou aqui mais uma vez para mais um estudo da palavra do Senhor e para a edificação das nossas vidas. O estudo hoje tem por tema desobediência e suas consequências. Então, nós vamos estudar aqui no livro de 1 Crônicas, no capítulo 21, que diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então, o primeiro versículo diz que Satanás incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Lá em 2 Samuel, no capítulo 24, o verso 1 diz: Tornou a ira do Senhor a acender-se contra Israel, contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Então, uma passagem diz que Satanás incitou a Davi a levantar o censo. Outra diz que Deus, incitou a Davi a levantar o censo. Quem tem razão? Será que a Bíblia está se contradizendo? Será que foi Satanás que incitou? Será que foi Deus? Então, você costuma assumir os seus erros ou joga a culpa para os outros? Então, aqui Davi, ele foi incitado, Em 1 Crônicas diz que foi Satanás. Em 2 Samuel diz que foi Deus, incitou Davi. Na Bíblia não há contradição. A Bíblia, ela se explica a si mesma. Em Tiago, vou ler bem aqui Tiago, capítulo 1, os versos do 13 ao 15. Diz assim: Tiago 1, os versículos do 13 ao 15. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concedido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o Tiago está dizendo que Deus não tenta ninguém. A ninguém Deus tenta e não pode ser tentado. Se Deus não tenta ninguém, e lá em 2 Samuel diz que Deus tentou, Foi ele que levou a Davi, a levantar o censo de Israel. Se Deus a ninguém teme, ou a ninguém tenta, como diz lá em Tiago, então, quem tentou, Quem levou Davi a levantar o censo, Aqui em Crônica diz que foi Satanás. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou, Davi a levantar o censo de Israel. Então, Deus não tenta ninguém e nem pode ser tentado, porque Ele é Deus. Então, lá em Jó, no capítulo 1, verso do 8 ao 12, nós já lemos em outros estudos
que Satanás, ele queria a permissão de Deus para tentar Jó. Então, Satanás é que é o tentador. Mas para ele tentar alguma pessoa, ele precisa obter de Deus esta permissão. Ele precisa ter a permissão de Deus para tentar alguém. Logo, não foi Deus quem tentou Davi. Não foi Deus quem incitou Davi a levantar o censo, mas foi Deus quem deu a permissão a Satanás para Davi levantar o censo, né? Contagem das pessoas, a contagem, o número dos homens, as mulheres e as crianças não eram contados, né? Só os homens. Então, as mulheres e as crianças ficavam de fora. Os homens eram contados. E Davi queria saber o número dos homens que estavam prontos para a guerra. Aqueles guerreiros, né? Aqueles soldados valentes. Então, Davi, ele estava muito orgulhoso. Ele estava muito orgulhoso dos seus feitos, né? Tinha tido muitas batalhas, tinha conquistado muitos reinos. O seu exército era um exército muito grande, poderoso, né? Vitorioso. E Davi se orgulhou. Teve orgulho daquele exército. Então, em Tiago diz que Deus não tenta ninguém, não é? É a própria cobiça da pessoa que leva a pessoa a ser tentada. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta a atrai e seduz. No caso de Davi, era o orgulho, né? Então, o orgulho o atraiu. E Satanás se aproveitou para que isso viesse a ser consumado, né? O pecado ser consumado. Então, Davi se orgulhou do seu exército, né? Do seu povo, de ser um rei próspero, um rei vitorioso. Ele se orgulhou. O orgulho é uma coisa muito séria, aliás, qualquer pecado, né, na nossa vida. Nós, como povo de Deus, nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, devemos ter muito cuidado com qualquer pecado, principalmente o orgulho. Porque o orgulho, nós estamos dizendo que nós é que somos os tais, né? Nós é quem conseguimos as coisas. Nós é que obtemos com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio poder. E Deus é deixado de lado. Davi estava muito orgulhoso pelo seu exército, né? Pelas suas conquistas. E quis saber o número dos homens que tinha, não é, no seu exército, tinha na sua nação, que podiam lutar. E Deus não se agradou daquilo. Deus não dá a glória dele para ninguém. Davi queria tomar a glória de Deus para si, se orgulhando, achando que ele era que era o vitorioso. Lá, quando ele foi lutar com Golias, ele disse que o exército era do Deus vivo. Mas aqui ele já estava dizendo que o exército era dele. Estava orgulhoso. Já mudou a maneira de pensar. Ele já estava se orgulhando e pecando. Por isso Deus permitiu que Davi fosse tentado pelo diabo. Quando Deus
deixa Satanás nos tentar é por dois motivos. Primeiro, porque a pessoa está se deixando enganar por alguma coisa errada, né? Então, nós já lemos que nós somos tentados pelo nosso próprio pecado. No caso lá de Tiago, era a cobiça. No caso de Davi, é o orgulho. Então, quando nós nos deixamos levar pelo pecado, Satanás se aproveita para nos tentar, para nos derrubar, para conseguir de nós a aprovação, para que nós possamos dizer sim para ele. E Davi foi tentado, não por Deus, mas pelo diabo, porque ele deu lugar, ele estava orgulhoso. O segundo motivo é para nos dar oportunidade de demonstrar o seu verdadeiro amor para com Deus, dizendo não às tentações do diabo. Então, o outro motivo que Deus deixa Satanás nos tentar é para nós termos esta oportunidade de, ao sermos tentados pelo diabo, possamos dizer a ele: não, eu não vou ceder às tuas tentações. Eu vou continuar obedecendo o meu Senhor. Vou ler lá em Daniel capítulo 3, os versos de 16 a 18, que diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-nego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de ti responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, aqui nós vemos uma situação, né, de tentação. Aqui Satanás, ele estava tentando levar aqueles 3 servos de Deus a adorarem aquele ídolo, né, aquela estátua que Nabucodonosor mandou fazer para as pessoas adorarem. Quem não adorasse seria jogado na fornalha. Que tentação grande, né? Você pensar em ser jogado vivo, né? Numa fornalha, dentro do fogo, ser queimado, morrer queimado, sofrendo, é muito sério, uma tentação muito grande. Mas aqueles jovens preferiram morrer do que adorar aquela estátua. Então eles disseram: não, eu continuo firme com o meu Deus. E é isso que Deus quer, que nós provemos a Ele, Deus, que nós amamos mais a Ele do que até a nossa própria vida. E devemos sempre dizer não para Satanás. Mas Davi estava muito orgulhoso. E Davi não ouviu, né? Não deu ouvido à voz de Deus. Deus, meus irmãos, antes de ele fazer qualquer coisa, de ele dar punição a nós, ele nos avisa, ele nos dá conselho, ele quer nos tirar o foco do pecado. Então Deus, ele não faz nada sem um aviso. Então Deus, ele avisou Davi, não é? Nós vemos também na Bíblia alguns personagens que também pecaram, né, devido ao seu orgulho. Lucifer foi o primeiro, lá no céu, né? Ficou muito orgulhoso, porque era muito belo. Ele era muito
bonito, né? Ele tinha um brilho especial, ele era sábio, muito sábio, e ele se orgulhou disto, dessa sua beleza, dessa sua sabedoria, deste seu brilho, e quis, né, o lugar de Deus. Ele não quis mais adorar a Deus. Ele era o chefe da guarda, né, da guarda da glória de Deus. Ele era o regente, né, do louvor, o responsável pelo louvor, pela adoração a Deus. Ele quis aquilo para ele. Ele quis ser adorado. Ele quis ser louvado. Ele quis ser Deus. Então ele ficou tão orgulhoso, porque ele se achou tão belo, tão brilhante, que quis o lugar de Deus. Então o orgulho é uma coisa já muito, né, muito antiga. Lá no céu, Lucifer já pecou com o pecado dele, já foi esse, né? O orgulho, se orgulhou, se achou muito belo, se achou perfeito, se achou muito sábio. E Davi estava do mesmo jeito, né? Se achando, né? O vitorioso, o poderoso, né? Aquele exército era a sua glória, aquele povo, né? Que ele era o rei. E foi se orgulhando, se exaltando e esquecendo-se de Deus. O pecado, ele faz isso conosco. Ele tira de nós, né, a visão, tira de nós a consciência, tira de nós a humildade, né? Tira de nós o verdadeiro reconhecimento de quem é todas as coisas. Então, Davi estava nessa situação. E nós, muitas vezes também, meus irmãos, estamos assim, tirando, né, a glória de Deus, deixando de louvá-lo, de adorá-lo, de reconhecer que nós não somos nada sem Deus, de dar toda a honra e toda a glória ao nosso Deus, de adorá-lo, de servi-lo, de nos humilhar na presença dele. Deus, ele não se agrada de um servo desobediente, né? A desobediência traz muitas consequências para a nossa vida. Então, Deus, ele viu aquele pecado de Davi, ele não se agradou, não é? E outra pessoa também na Bíblia, que nós vemos o orgulho, né? Foi o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Deus avisou a ele, para ele se humilhar, reconhecer, né, que ele era Deus, que ele é que era o dono, ele é o rei dos reis. Daniel avisou a ele, mas ele não se humilhou. E num certo tempo ele se exaltou, olhou para o seu palácio, olhou para o seu reino e se exaltou, se orgulhou daquilo e foi transformado em um animal. Foi viver no mato, não é? Na floresta com os outros animais comendo capim, e foi tirado do seu palácio. Então, devido ao seu pecado, passou 7 anos, né, nesta situação. E Deus teve misericórdia dele quando ele se arrependeu. Então, Deus, ele é um Deus misericordioso, que nos dá a oportunidade, né? E Davi estava nesta situação de orgulho, de não reconhecer, não é? Que Deus era quem era o exército, né? Não era dele, Davi. O exército era de Deus, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, né? O exército era de Deus. Deus é que era o seu comandante. Mas muitas vezes nós nos esquecemos. Então Deus, ele avisou para Davi, para que ele não
fizesse aquilo. Deus sempre nos avisa, nos aconselha. Aqui no versículo 3 de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 3, diz assim: Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Então, Davi estava sendo avisado ali, Deus estava usando Joabe, né? Joabe era um dos seus comandantes daquele exército, um dos seus homens, né? Que estava sempre lutando com ele, daqueles mais fortes, né? Mais poderoso, né? Aquele que um só homem vencia muitos. Deus estava usando Joabe para que Davi mudasse, né, o seu modo de pensar. E aqui ele diz: por que trazer assim culpa sobre Israel? Então Joabe disse: se o Senhor fizer isso, fazer esse recenseamento, Israel vai ser achado com culpa diante de Deus. Mas Davi estava muito orgulhoso. Davi não deu ouvido ao conselho, né, de Deus. Deus estava ali usando Joabe. E quando muitas vezes nós estamos no pecado, nós não damos ouvido à palavra de Deus, não queremos saber de conselho de ninguém e permanecemos no erro, né, e sofremos a consequência do nosso erro. E muitas vezes esse erro, esse pecado, né, que a gente comete, muitas vezes traz sofrimentos, não só para nós, mas também para os outros. E assim estava Davi, o rei Davi, querendo fazer a sua própria vontade, o seu ego, né, satisfazer o seu ego. Queria saber o número de homens, né, de soldados, daquele exército, né, que lhe dava tanto orgulho. O pecado dele traria culpa para Israel. Por isso, Joabe, usado por Deus, foi falar com ele, mas ele não deu ouvido. Então, aqui em 1 Crônicas 21:14, diz assim: Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Davi não ouviu o conselho, né, que Deus estava dando a ele através de Joabe. E 70.000 pessoas, né? 70.000 homens foram mortos. Aqui só conta os homens. Não fala de mulher, não fala de criança. Mas eu creio também que crianças e mulheres foram mortos, né? Mas aqui só está falando dos homens. 70.000. Nós estamos vivendo uma praga, né? Que esta praga eu creio que é devido ao pecado da humanidade. Esse vírus, né, o coronavírus, quantas pessoas, né, têm sido mortas em todo o mundo. Só no Brasil, acho que já é quase 200.000 pessoas, uns 100 e poucas, por causa do pecado. Deus se ira com o pecado. Deus ama o pecador, mas ele se ira, ele fica irado contra o nosso pecado. Foi por isso que ele deu Jesus. Jesus veio para morrer numa cruz, sofreu todo tipo de coisa de nós, todo tipo de insulto, para que aqueles que crescem nele como Salvador tivesse os seus pecados perdoados, né? Então Davi
com a sua desobediência, causou grande sofrimento para Israel, né? O rei, a autoridade maior, estava com aquele orgulho, com aquele sentimento de poder, não é? E levou a Israel a ser punido, né? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Por que, rei? Então Deus se irou contra Israel. Eu creio que foi por causa do pecado de Davi. Porque aqui Joabe diz, por que trazer assim culpa sobre Israel? O pecado de Davi, que era o rei, o chefe da nação, né? Atingiu toda aquela nação. É igual a Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva atingiu toda a criação, toda a humanidade. O pecado de Acã também atingiu todo o povo de Israel. Então o pecado precisa ser combatido. E muitas vezes Deus, ele deixa, né, esse Satanás nos tentar e até nos derrotar para nos dar o castigo que merecemos. A nossa desobediência traz consequências, certo? Então, não fica impune o pecado. Nosso pecado não fica impune. Então, mesmo nós já sendo de Cristo, mesmo nós já tendo recebido Jesus como Salvador, nosso pecado não fica impune. Jesus, ele pagou um preço muito alto. Ele sofreu até a morte, né? Foi um preço muito alto, uma punição muito grande pelo perdão do nosso pecado, a morte de Jesus. Então, continuando aqui, a nossa desobediência traz consequências. Primeira consequência, lá em 1 Crônicas 21, verso 7, diz assim: tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então, aqui diz que o pecado de Davi desagradou a Deus. E ele puniu, né, a Israel. Mas por que a Israel? Por que Deus puniu a Israel? Certamente Israel também não era inocente dos seus pecados, né? A nação não era totalmente inocente. E Deus aproveitou também, não é? O pecado de Davi, a queda, não é, do pecado, também para punir, não é, o seu povo. E também dá para eles o exemplo, não é, que o pecado precisa de punição. Então, o pecado traz consequências, desobediência, seja ela qual for, né? Muitos pais abandonam sua família e os filhos sofrem, né? Ficam muitas vezes com depressão, ficam tristes, muitos deles caem no crime, a mulher, né, fica triste, a família fica destruída. Muitas vezes a mulher vai embora, né, acontece a mesma coisa. Às vezes o pai bebe, não é, briga com a família. E assim são muitos casos, né? Às vezes o pai gasta demais e a família fica devendo, fica muitas vezes necessitada. Então devemos ter muito cuidado com a nossa desobediência. Deus, ele nos ensina como devemos viver, né? E a nossa desobediência a Deus, o nosso pecado, traz grandes consequências, né? E a consequência aqui de Davi, no caso de Davi, foi: tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então, o pecado de Davi desagradou a Deus. Deus, ele ama o pecador.
mas ele não suporta o pecado. O pecado precisa ser punido, ser castigado, não é? E Jesus levou sobre si todo o nosso pecado, toda a consequência do nosso pecado. Ele foi surrado, ele foi esbofeteado, ele foi espancado, foi cuspido, né? Jesus sofreu tudo por nós. Ali era nós, era eu, era você, que deveria estar ali, naquele sofrimento, carregando aquela cruz, para ser, né? Para ter os seus pecados perdoados. Mas mesmo que nós tivéssemos feito aquilo, não poderia, porque somos pecadores. E Deus não iria aceitar, né? Um pecador morrer para se salvar. Deus só ia aceitar um justo, uma pessoa que não tivesse pecado. E esta pessoa foi Jesus, foi o seu filho, né? Que ele mandou para morrer pelos pecadores. Então Davi cometeu o pecado, caiu, né, na tentação do diabo. Se ele não tivesse caído, não teria acontecido isto. Mas ele consumou o pecado quando ele mandou, né, fazer aquele censo e condenou o povo também. No verso 1 Crônicas 27, 4. Aliás, 21, 4. Diz assim: porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Joabe deu conselho, mas ele não quis. E Joabe fez o que ele mandou. Saiu fazendo o incenso. E Davi ficou esperando. Já pensou quantos meses, né? Naquele tempo não tinha carro, não tinha avião para eles fazerem, para ir mais rápido. Tinham que ir de cavalo, tinham que ir a pés. Os meios de transporte eram esses. Então, Davi ficou tranquilo, né? Esperando o censo. A segunda consequência, né? A primeira consequência é desagradar a Deus. Deus não se agrada do pecado, né? A segunda coisa trouxe, né, a morte para o povo. Então, o pecado de Davi trouxe a morte para a sua nação, para o seu povo. Aqui, 1 Crônicas 21, os versos do 11 ao 15, diz assim: veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhei o que quiseres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição entre todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então, Deus está dando a oportunidade de Davi escolher entre três castigos, né? Para escolher um. E Davi escolheu o terceiro, né? Davi não quis o segundo, nem o primeiro. Ele pensou primeiro 3 anos de fome. Talvez ele pensou, né? Muito tempo que o meu povo está passando fome. O segundo era ele estar, né? Ser alcançado pela espada do inimigo, guerrear, né? Fugir.
Mas aquele exército foi a causa do seu pecado, foi o seu orgulho, né? Então ele poderia ter escolhido o segundo castigo. Poderia durante 3 meses, né, fugir dos seus inimigos. Mas ele talvez pensou, não, eu já estou cansado de tanta guerra, de tanta luta, e vou escolher mesmo é o terceiro. Então Deus feriu o povo com a peste. Aquela peste foi tão grande, né, tão feroz, que dentro de 3 dias matou 70.000 pessoas. O coronavírus já está com uns 6 meses, né, aqui no Brasil, e ainda não matou 200.000, né? E dentro de 3 dias, a peste que Deus mandou em Israel matou 70.000 homens. Conta os homens, fora, né, as crianças, as mulheres, eu acredito também que morreram. A Bíblia não diz, mas eu acredito que sim, porque só quem foi contado foi os homens de guerra, né? Aquele orgulho de Davi. Então, Deus, Ele quer nos corrigir. Deus, Ele não quer que nós permaneçamos no pecado, né? Aqui o verso 14 diz assim: Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Então Deus estava fazendo aquilo para corrigir Davi e também o povo, né? Nós, filhos de Deus, precisamos de correção. Quando nós erramos, precisamos ser corrigidos. E muitas vezes a correção é muito dura, porque o nosso pecado também é grande. Então precisamos, como filho de Deus, olhar para dentro de nós, vigiar, nos vigiar nós mesmos, para ver se não estamos em pecado, né? Paulo diz, quem está em pé, cuide para que não caia. Então devemos ser vigilantes com nós mesmos, saber se não estamos desagradando o nosso Deus, né? Então Davi poderia ter, né, se arrependido e não ter feito, ter ouvido o conselho de Deus, né? E não ter cometido aquele pecado. Em 1 Crônicas 21:8 diz o seguinte: Então disse Davi a Deus, muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Davi reconhece o seu erro. Davi reconheceu que tinha pecado, que tinha desobedecido a Deus. A mente dele foi aberta. Então, quando Deus, né, tocou no povo, começou, não é, ele começou a ver, não é, abriu os olhos, abriu o entendimento do que ele tinha feito. Ele se arrependeu, ele confessou, não é, a Deus. Mas o nosso arrependimento não tira a consequência do nosso pecado. Faz só tirar, não é, o nosso pecado, mas não tira a consequência das nossas ações. E agora o povo iria pagar pelo pecado de Davi. No versículo 15 diz assim: Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: Basta,
retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Então Deus ia destruir completamente Israel, ia destruir a todo aquele povo. Mas ele é misericordioso. E ele não quis fazer isto, né? Ele teve misericórdia daquele povo, apesar do pecado do seu rei, né? Que deveria ser o que dava aquele que era para dar o exemplo, era para dar adoração a Deus, era para se humilhar e levar o povo a se humilhar diante de Deus, se exaltou. E Deus não pôde, né, deixar aquele pecado impune e teve que castigá-lo para que ele voltasse à razão. E ele se arrependeu quando reconheceu o seu erro. Nós também devemos fazer o mesmo. Nós somos pecadores e aqui e acolá nós também caímos no pecado. Muitas vezes nós damos ouvido às mentiras de Satanás e caímos na tentação do diabo. Mas como Davi fez, né? Ele teve coragem, ele se arrependeu, ele pediu perdão a Deus. Nós também devemos fazer o mesmo. A Bíblia diz lá, se eu não me engano, lá em Pedro, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando pecarmos, devemos nos arrepender, abandonar o nosso pecado, nos humilhar diante de Deus, e Deus nos limpará todo o pecado, né? E nos purifica. Então, a terceira consequência do pecado de Davi, ele ficou angustiado, né? O pecado, ele traz angústia, traz sofrimento, né, para a pessoa. Então, verso 13 diz assim, verso 13, diz assim, então disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Então Davi estava angustiado por ver, não é, o que Deus estava fazendo com o povo, castigo que o povo estava recebendo. Mas Davi foi o responsável, né? Mas talvez ele pensou, não é, que aqueles 3 dias de peste não seria muito dano para o povo. Talvez por isso ele pensou, né, 3 dias, mas 3 dias matou muitas pessoas, muitos homens, aqueles que eram o orgulho de Davi, né? E Deus, ele quer tirar de nós, né, esse orgulho, ele quer tirar de nós este pecado, né? Mas nós precisamos reconhecer o nosso erro, precisamos confessar o nosso pecado, precisamos nos humilhar na presença de Deus, reconhecer que não somos nada e Deus é tudo. E foi assim que Davi fez, e Deus perdoou Davi. Quando ele ia destruir todo aquele povo, Deus se arrependeu. Esse arrependimento aí significa que Deus teve misericórdia. Deus não fez mais, não permitiu que o anjo matasse mais gente, porque já bastava, né? Ele não quis mais destruir o povo. O versículo 17 diz assim, disse Davi a Deus, não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém, estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus,
Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Mas não foi Davi que escolheu esse castigo? Deus deu 3 oportunidades para ele, mas ele escolheu jogar a responsabilidade dele para os outros. Ele poderia ter escolhido o segundo, né? Que era fugir dos seus inimigos, a espada do inimigo alcançar ele, mas ele preferiu que a peste alcançasse o povo. Agora está dizendo para mim, mas Senhor, foi eu que pequei, me castigue, mas Deus deu a oportunidade, né? Deu a oportunidade para ele. E quantas vezes o nosso pecado alcança algum membro da nossa família, né? E aquele membro às vezes adoece devido ao nosso pecado, e muitas vezes o sofrimento é grande. Mas Deus, ele faz isso não porque ele quer nos castigar, mas porque ele quer nos corrigir. Ele quer que nós nos arrependamos para não ser condenado ao inferno. Então nós somos filhos de Deus e Deus castiga os seus filhos para que se arrependam e confesse os seus pecados e abandonem. E Davi reconheceu isso, né? Ele confessou o seu pecado. Ele trouxe, né, muitas dores para Israel, mas ele se arrependeu. E assim também é nós. Devemos nos arrepender, não é? Então, ainda a quarta coisa, a quarta consequência, levantar um altar. Então, Davi teria que levantar um altar. Precisava sacrificar algum animal para que o pecado fosse perdoado, para que Deus tirasse, né, aquele castigo daquele povo. Então Davi foi procurar um lugar para preparar este altar, para que Deus, né, purificasse tanto a Davi quanto aquele povo, e tirasse do meio deles aquela maldição, aquela praga que estava matando, né, aquele povo. E Davi comprou um terreno e o boi e a madeira, levantou um altar, aqui lá nos versos de 18 e 19, 26 e 27. Davi comprou aquele terreno e levantou o altar, matou aqueles bois e ofereceu a Deus. E Deus recebeu, né, aquele holocausto, aquela oferta. E Deus retirou do povo, né, aquela maldição, aquela praga, e o povo foi sarado. Então Deus quer, meus irmãos, que nós sejamos humildes, reconheçamos quando pecamos e confessemos a Ele. E o sangue de Jesus nos limpa. Hoje, a nossa oferta, quem nos purifica, é o próprio Jesus. Ele foi o Cordeiro, né, que se sacrificou por nós. O sangue de Jesus é quem limpa o nosso pecado. Ele nos purifica de toda injustiça. E Ele nos limpa. E Ele nos perdoa. Se você, meu irmão, está passando por algum problema desse, confesse a Deus, para que Deus perdoe, lhe perdoe, limpe, né? Tire a maldição, para que Satanás não tenha força na sua vida, não tenha autoridade sobre você. Porque quando estamos em pecado, Satanás tem autoridade sobre a nossa vida e muitas vezes alcança a nossa família e tenta destruir. Por isso Deus, Ele quer nos corrigir para que não fiquemos debaixo das mãos de Satanás. Deus, Ele quer nos libertar. Então, por isso Deus muitas vezes age com um castigo muito grande.
porque muitas vezes nós estamos tão orgulhosos que precisamos de um castigo grande. Nabucodonosor passou 7 anos como animal, devido ao seu castigo. Acã foi apedrejado e morto, devido ao seu pecado, né? Seu pecado de querer as coisas, né? Então nós devemos ter muito cuidado, sempre estar buscando a Deus. E você, meu amigo, que ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração, você precisa de Jesus, porque Jesus foi o meio que Deus preparou para que você fosse perdoado, para que eu fosse perdoado. Eu já recebi Jesus, eu já criei em Jesus, e estou seguindo e procurando obedecer os seus mandamentos. Mas você que ainda não fez, não quis, não recebeu Jesus, você precisa para ter os seus pecados perdoados, porque Deus ama o pecador, mas Deus se ira contra o pecado. E se você não tiver seus pecados purificados, se você não tiver os seus pecados perdoados, você vai ser condenado ao fogo do inferno. Não sou eu quem diz, é o próprio Deus, né? Será lançado no lago de fogo com enxofre. Você hoje tem esta oportunidade. Se você quiser aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ore comigo nesse momento e convide Jesus para entrar na sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, estou aqui mais uma vez na Tua presença, nesta live, levando a Tua mensagem de salvação e também, Senhor, de fortalecimento aos Teus filhos, aos nossos amigos, aqueles que estão aceitando Jesus agora, no seu coração, convidando eles, Senhor, para morar na sua vida, que Tu, meu Pai, os perdoe, Senhor, os purifique. Senhor Jesus, entra nessa vida, faz essa limpeza, purifica, Senhor. O Senhor é o sacrifício, foi o sacrifício. O sangue de Jesus é quem limpa todo o pecado. E esta pessoa está te convidando, Senhor, para entrar em sua vida, limpar todos os seus pecados. Obrigado, Pai, porque Tu deste Jesus para a nossa salvação. E que esta pessoa, Senhor, que está te aceitando agora, tenha esta fé verdadeira, porque fé é certeza, certeza de que Tu morreu na cruz, certeza de que só é salvo, porque Tu diz, né, quem te aceita é salvo. Então, Senhor, faça morada nesta vida, que Teu Espírito, Senhor, venha habitar nesta vida, que ela tenha certeza de que é salvo. Obrigado pelo Teu grande amor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Se você fez essa oração, crendo verdadeiramente, arrependido dos seus pecados, creia que Jesus já perdoou os seus pecados, já lhe purificou e você agora é um filho de Deus. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, se você recebeu agora, crendo verdadeiramente nele, você é um filho de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe. Continue ouvindo a mensagem de salvação. Vá lá no YouTube, onde tem as mensagens. E se inscreva no meu canal, para que essa palavra seja transmitida para mais pessoas. Se inscreva lá. Eu agradeço, né, a cada um. E esteja, né, compartilhando a mensagem. Assim você também estará evangelizando e ganhando almas para Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.